Eu gostaria de iniciar perguntando para você, qual o maior tesouro que você possui neste mundo? Essa resposta deve estar ligada àquilo que o próprio Deus considera como o maior tesouro. Nós entendemos que o valor de uma posse é determinado pelo preço que é pago por ela. Portanto, o preço mais alto que já foi pago por uma posse, por um tesouro, neste universo, foi o sangue do próprio Salvador Jesus Cristo derramado naquela cruz. E para qual posse ou para qual tesouro aquele sangue foi derramado? Aquele sangue foi vertido naquela cruz para redimir um povo, para resgatar pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Ou seja, a posse mais preciosa que existe na face da terra é o povo de Deus. É a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a única instituição neste mundo que tem a origem no próprio coração de Deus, eleita pelo Deus Pai, redimida, resgatada pelo sangue do Deus Filho Jesus Cristo e habitada e selada pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Se você ainda não faz parte de uma comunidade redimida, de uma comunidade cristã que olha para Cristo como o único Senhor e Salvador, que você pense sobre isso, da necessidade de fazer parte da única instituição cuja morte não tem poder para destruí-la. Em Atos dos Apóstolos, o segundo livro escrito pelo historiador e médico Lucas, nós encontramos ali o retrato da verdadeira igreja, o retrato da igreja modelo para todos nós. Depois do sermão pregado no poder do Espírito Santo pelo apóstolo Pedro, nós encontramos ali uma multidão de pessoas comovidas, uma multidão de pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo. E uma vez convertida a Cristo Jesus, aquela multidão, eles então se filiaram àquele grupo, àquela comunidade de crentes. E ali eles então formaram aquela igreja miscigenada, pessoas de várias tribos, línguas e nações ali servindo ao Senhor. Então nós, ao mesmo tempo que podemos afirmar que a igreja é a posse mais preciosa de Deus na face da terra, nem todo grupo de pessoas reunidas em determinado lugar, cantando, orando, emocionada com uma preleção, pode ser considerada uma igreja do Senhor Jesus. Porque, segundo Atos dos Apóstolos, uma igreja verdadeira possui marcas distintas de qualquer grupo social. E uma dessas marcas importantes da igreja do Senhor Jesus Cristo é a vida em comunidade, é a vida em comunhão, é o desejar estar perto uns dos outros, servindo ao mesmo Deus. No versículo 42 do capítulo 2 de Atos, nos é dito que aquela comunidade de irmãos, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, mas também na comunhão. Eles tinham tudo em comum, como diz a palavra de Deus. Eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, ao ponto de vender as suas próprias propriedades e bens e atender às necessidades daqueles que ali viviam e enfrentavam as suas lutas e necessidades. Queridos e amados irmãos, amigos que nos escutam nesse dia especial, Jesus Cristo disse que a maior marca que distingue um grupo de pessoas da igreja verdadeira é o amor que existe na comunidade cristã. O amor é esse distintivo importante que diferencia uma agremiação política, um partido, um grupo social da igreja do Senhor Jesus. O amor presente neste povo faz toda a diferença. Isso nos faz lembrar das palavras de Martin Luther King,
o pastor batista e estadista americano, que afirmou o seguinte: aprendemos a voar como os pássaros, aprendemos a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a viver como irmãos. Essa marca do viver como irmãos em uma comunidade cristã, ela é distintiva para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Somente a comunidade que está unida em Cristo, eles aprendem a viver como verdadeiros irmãos, como família de Deus. O teólogo e pastor americano, grande apologista do século XX, Francis Schaeffer, ele diz que o amor é o argumento final. O amor é a apologética final, é o argumento irresistível. Portanto, uma comunidade de pessoas que leva o nome de Cristo, mas vazia de amor, vazia de unidade, vazia de união, não pode ser considerada Igreja do Senhor Jesus Cristo. O pesquisador e missiólogo Christian Schwarz, ele trouxe uma importante definição acerca do amor, quando ele diz que amor é ação intencional. É uma ação intencional de se voltar para outra pessoa de maneira incondicional, de maneira sacrificial, em nome de Jesus Cristo, a fim de proporcionar a esta pessoa a verdadeira alegria em Cristo Jesus. Queridos e amados irmãos, é impossível amar sem doação, é impossível amar sem se entregar. A igreja primitiva vivia debaixo desta graça do amor. Em João capítulo 3, versículo 16, o apóstolo diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, amar e doar-se está conectado. Deus amou, e por isso ele entregou o que tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, para redimir uma igreja, um povo em todas as nações. Portanto, quando a igreja primitiva vivia em comunidade, participando da vida um do outro, chorando com aqueles que choravam, se alegrando com aqueles que se alegravam, unida no trabalho, unida em todos os momentos da vida, expressa aquilo que Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos. Na quinta-feira, antes da crucificação, quando Jesus Cristo ele toma uma bacia com água, ele toma uma toalha e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Aqueles homens ali, que estavam sempre discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus, aqueles homens tão complicados, homens difíceis, mas que Jesus Cristo serviu a eles. Jesus Cristo se humilhou a ponto de lavar os pés deles. E esse mesmo Salvador diz: ora, se eu sendo Senhor e Mestre lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, A igreja primitiva, quando vivia na unidade, na comunhão, simplesmente estava imitando o seu Senhor, lavando os pés uns dos outros. Ali não havia partidarismo, ali não havia alguém que era melhor ou era maior. O único maior era o Senhor, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, que havia dito para eles: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurado se vocês praticarem, se vocês viverem esta comunhão. Na própria oração sacerdotal, Jesus diz, pede ao Deus Pai, Pai, que eles sejam que eles sejam um só corpo, uma só família, uma só instituição ligada pelo amor de Cristo, do seu Espírito. Jesus orou pela unidade da igreja, Jesus orou pela comunhão da igreja, para viverem em unidade. E assim, meus irmãos, nós encontramos uma igreja que evidenciava o verdadeiro
a verdadeira fé por meio do amor. O versículo 44 desse mesmo texto do capítulo 42 é dito: todos que creram estavam juntos. Eles amavam estar juntos, eles amavam adorar juntos, eles amavam prestar culto a Deus em comunidade e tinham tudo em comum. Os bens deles era partilhado com todos, sem que houvesse nenhuma lei que impusesse esta obrigação para eles. Era a lei do amor, era a graça de Deus que movia aqueles corações. Isso não significa que a igreja primitiva era homogênea. Não. Era uma comunidade formada por pessoas diferentes. Havia naquela comunidade intelectuais e pessoas simples. Havia naquela comunidade judeus e gentios, jovens e velhos. Eles amavam uns aos outros na diversidade. Eram pessoas diferentes, mas que amavam uns aos outros. Eles estavam tão encantados com Jesus Cristo que eles eram movidos a este amor. Isso nos faz pensar da seguinte forma: qual é a razão da desunião no meio do povo chamado pelo nome de Jesus? A razão não é sociológica, a razão não é econômica, a razão não é étnica, não é política, mas a razão da desunião no meio do povo de Deus é espiritual. É a falta da presença de Cristo reinando nos corações. Não diz respeito a questões secundárias, mas a razão sempre será espiritual. É quando o orgulho humano quer sobressair. É quando alguém quer ser o mais reconhecido, o mais elogiado, o mais importante ali. E nós precisamos entender que na igreja do Senhor Jesus, apenas um é importante. Apenas um tem a primazia, e este é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando existe partidarismo, quando existe desunião no meio do povo de Deus, a razão é carência de Cristo, é carência do poder do Espírito de Deus governando aquelas pessoas, dominando cada área das suas vidas. O texto diz que esta igreja louvava a Deus de casa em casa. Os lares deles eram abertos uns para os outros. Eles visitavam uns aos outros para a oração, para o louvor, para a comunhão, para as refeições diárias. Era uma igreja que aprendeu a viver em comunidade, aprendeu a viver em comunhão, aprendeu a participar das coisas simples da vida uns com os outros. O versículo 32 diz que era um só coração, um só sentimento, uma só alma, um só pensamento. Eles estavam unidos. A mensagem da igreja primitiva, que é para nós, povo de Deus, no século 21, era essa: somos diferentes, mas somos irmãos. Somos diferentes, mas estamos unidos no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, unidos no mesmo amor de Jesus. Divisões, partidarismo, competição no corpo de Cristo sempre será um problema espiritual, falta do amor de Cristo. O versículo 45 nos diz que eles vendiam as suas propriedades, eles abriam mão das suas posses, distribuindo o produto entre todos, à medida que havia crentes em necessidades ali. Aqueles que tinham mais olhavam para aqueles que tinham menos e se compadeciam e queria suprir as suas necessidades, cumprindo então a oração de Jesus, que eles sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso reflete o Salmo 133, que diz: ó quão bom, quão agradável é viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Comunhão na alegria, comunhão no sofrimento, comunhão no trabalho, comunhão na missão do povo de Deus. Queridos irmãos, amigos que ouvem esta palavra, que a marca da unidade, a marca da comunhão, a marca do viver a vida em comum
seja presente nas nossas vidas, como igreja do Senhor, como comunidade dos santos. Jim Elliot, Marte entre os Auca, no Equador. Em uma carta que escreve à sua igreja na América, ele diz: viva de tal forma que ao chegar o último dia da sua vida, nada mais tenha para fazer, senão morrer para a glória de Deus. Morra para a glória de Deus, servindo a Deus, servindo ao próximo. Que aqueles que um dia estarão no seu funeral possa dizer: este homem, essa mulher, serviu a Deus na sua geração, serviu a sua igreja, serviu a sua família, serviu a sua sociedade, a sua geração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o nosso coração, que sejamos uma igreja que aprendeu a viver em comunidade, que tem a marca da unidade, que tem a marca do amor, que tem a marca de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.